Fala, meu querido Alfartano, minha querida Alfartano de todo o Brasil, você que está se preparando para a área fiscal. Eu, professor Fábio Lobo, estou mais uma vez aqui no Falando em Fiscais com vocês, agora do lado desse gigante aqui do Direito Administrativo, o professor Lucas Neto. Professor, apresenta aí um pouquinho para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Você que está aí, louco para ingressar nas carreiras, nas áreas fiscais. São vários concursos que saem todos os anos no país. Eu sou o professor Lucas Neto, né? Sou servidor de carreira do Ministério Público Federal, aprovado no concurso de 2010, certo? Sou analista do Ministério Público Federal, professor de Direito Administrativo, cara. E vou te passar aqui dicas importantes daquilo que mais tem presença nas provas de Direito Administrativo para você que quer ingressar em qualquer concurso da área fiscal. Nós vamos falar de pontos isolados, vamos discutir, vamos dar dica, como é que isso pode cair nas provas elaboradas pela ESAF, né, Fabão? Exato, cara. Vamos olhar isso aí e analisar detalhadamente. Olha, eu estou muito feliz porque esse nosso bate-papo, Lucas, de Falando em Fiscais, estou trazendo aqui vários profissionais de grandes nomes aí, né, de várias áreas. A gente já trouxe de contabilidade, a Hermana Chaves, raciocínio lógico aí, o Weber Campos, e agora com você, o Lucas aqui, além de um baita profissional, tenho um orgulho de ter como realmente aqui um amigo bem próximo. Isso. Trabalhamos juntos aqui em várias situações, com várias turmas, né, preparando principalmente para a área fiscal. E falando aí em fiscais, você, Alfartano, de todo o Brasil, que está se preparando aí para a área fiscal, perceba que Direito Administrativo é uma disciplina que ela faz um diferencial na tua prova, né? Então, Direito Administrativo é muito importante e eu gostaria da participação de você. Você que está aí do outro lado, coloca aí suas dúvidas, coloca aí todos os seus anseios sobre a disciplina e a gente vai fazendo aqui no nosso bate-papo aquelas perguntas, a gente vai selecionando e trazendo as perguntas ao professor para que ele possa aqui, da melhor forma possível, esclarecer isso para você. Mas, enquanto o pessoal está fazendo pergunta, eu vou começar na minha primeira pergunta, certo, Lucas? Vamos lá. Bom, falando de fiscal, direito administrativo, falando especificamente de Receita Federal, certo? O que nós temos ali de mais importante dentro do direito administrativo para a Receita Federal? Vamos lá. Se a gente for trazer os concursos de auditor, de analista da Receita Federal, a gente vai perceber que o direito administrativo é fracionado em tópicos, né? Se você tiver um grau de importância, você vai destacar para quê? Para a Lei 9.784 de 99. Eu creio que essa tem sido uma lei bem explorada nos concursos da área fiscal, que é a lei que rege o processo administrativo federal, que determina todas as regras do procedimento administrativo. Corolária a essa regra do processo administrativo federal e fazendo com que ela seja indispensável ao estudo do que eu vou dizer agora, nós teremos os atos administrativos. Exato. Se você pegar ato administrativo, conceito do ato administrativo, atributo do ato administrativo, requisito do ato administrativo, espécies de atos administrativos, formas de extinção do ato administrativo, isso aí, Fábio, eu tenho percebido que tem caído muito nas provas. Então, numa dobradinha inicial, de primeiro lugar, eu destaco a Lei 9.784, que é a lei que rege o procedimento administrativo federal, certo, e também os atos administrativos. Cara, tá caindo muito e a tendência é que caia mais, porque certo, a gente tem provas da ESAF. A ESAF é uma banca que não, de repente, muda a sua sistemática nas questões de direito administrativo. Então, aposto que venha continuando a cair as mesmas bases dos concursos anteriores elaborados pela ESAF. Agora, claro, se eu for no escalonamento, eu vou chegar logo a 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos civis federais, né? Falando de provimento, vacância, vencimento, remuneração, formas de penalidades disciplinares. A gente vai ter aí, por exemplo, a lei de licitações públicas, muito importante lei, né? Muito os importante. Contratos administrativos, que é a lei 8666 de 93. A ISAF gosta de explorar as questões ligadas à inexigibilidade e dispensa de licitação, né? E a gente vai ter serviço público, o que é uma permissão de serviço público, o que é concessão, os contratos administrativos e também, né, se a gente puder encerrar assim, o top 5, a gente falaria aí também da necessidade de a gente estudar muito bem acerca da administração pública. Conhecer o que é um servidor público, um funcionário público, um empregado público, as regras do concurso público,
muita jurisprudência também, a gente aposta, a gente vai falar isso consequentemente hoje. Certo. Né? Como é que você tem que estudar, Certo. inclusive já estão, se eu não me engano, estão chegando perguntas aí Então. nesse sentido, né? E a gente vai aqui, conduzido pelo Fábio, e responder todas. Beleza, cara, beleza. Muita gente fala dessa lei 866 dizendo que não é de Deus, né? Lei da besta fera, né? 666, mas realmente é uma lei bem complicada. É importante. Porque fala de licitação, muita gente aí começa a ficar atento para essa lei, porque é uma lei que tem caído muito em provas de concurso, não só da área fiscal, mas em todas as outras áreas. Concursos, é verdade. Então, licitação é muito importante, né? O cara que vai ser um futuro auditor, analista, ele precisa entender do processo licitatório. Mas a lógica básica é o seguinte, dentro do direito administrativo, nós percebemos que, assim, tem muita coisa ligada. As leis, logicamente, elas são esparsas, né? Não existe ali um código do direito administrativo. Não é uma ciência codificada, né? Não direito administrativo. A gente tem mais doutrina do que literalização de lei. Mas como o Lucas falou, existem algumas leis importantes que você precisa aprender essas leis. Além de alguns pontos, consequentemente nós vamos falar aqui da Constituição Federal, né? E outros pontos aí importantes, tá? Bom, eu gostaria que você falasse aí de onde você é, para mandar aquele abraço para você, né? Deixar o pessoal colocar aí de onde fala. E enquanto isso, estão vindo algumas perguntas, mas não perguntas relativas a direito administrativo. Eu vou fazer logo a segunda pergunta aqui, Lucas. Muita gente começa a perceber que também é um elo de ligação dentro do direito administrativo, é uma disciplina gigantesca, bem maior até nos editais, do que direito constitucional. Então você percebe, por exemplo, que o direito administrativo, você tem ali várias informações do direito administrativo, bem abertas, mas que elas viram como elo. Né? Por exemplo, não dá para estudar atos sem aprender poderes, por exemplo. Né? E assim consequentemente. Perfeito. Tá? E aí eu gostaria de perguntar, se eu fosse seguir um elo para estudar o direito administrativo, teria uma sequência do que estudar? Por onde eu começo? Porque do outro lado tem gente aí que está começando os seus estudos. Do zero. Do zero. Então o cara não sabe por onde começar. Né? Seria melhor, por exemplo, ele pegar um livro, seria melhor ele pegar, por exemplo, a lei e ler, seria melhor ele fazer um segmento em cima de alguns tipos de tópicos da disciplina. Gostaria de esclarecer isso para o pessoal, tá? Se a gente for pegar o último edital aí, trazendo a receita como a baila, né, na nossa base, a gente vai ver que o edital de direito administrativo é aquele edital gigantesco. Só que a gente vai ter pontos fracionados. Por exemplo, ao invés de teoria dos atos administrativos, vamos dizer conceito, elementos ou requisitos, atribuições. Isso vai ganhando espaço, né? Sim, às vezes a gente vai achando que é muito maior do que o que é, realmente. Exatamente. Por exemplo, eles pegam a Lei 8.112 e colocam provimento e vacância, aí vão lá, vencimento e remuneração, procedimento administrativo disciplinar, e eles acabam por especificando os elementos daquela regra que é gênero. O que é que eu indico sempre para o cara começar o estudo do direito administrativo? Ele tem que conhecer a base. Ninguém constrói uma casa sem fazer o alicerce da casa. Exato. Então, qual é o alicerce do direito administrativo? Os princípios. São os princípios que regem a administração pública. A gente vai ter esse assunto dentro da Constituição Federal. Se eu sei do 37 ao 41, eu já tenho um bom remédio, um bom baldame, a gente chama baldame, né, na casa, quando vai fazer um baldame, um bom baldame para começar a levantar essa casa. Então, peraí, antes de você continuar, gostaria que o pessoal anotasse aí, quais são os artigos da Constituição que o pessoal deve aí começar. Pronto, vamos iniciar pelo 37 até o 41 da Constituição. 37 a 41. Porque lá a gente tem todas as regras, Fábio, que mexe... Fábio, né? Fábio, que mexe com o direito administrativo. Quais são essas regras? A regra da obrigatoriedade do concurso está lá. Sim. A regra que diz que ninguém pode acumular cargos, empregos ou funções públicas. Certo. E a gente começa a falar de cargo, emprego e função, e aí de repente vai pegar uma doutrina que vai nos orientar sobre aquele 37 a 41. Certo. Então, por exemplo, quando a gente pega o artigo 37, inciso 1 da Constituição, que diz que os cargos, empregos e funções públicas serão reservados para os brasileiros, exceto nos casos previstos em lei e que há a possibilidade de estendê-los aos estrangeiros. Já é uma boa base. E quando a gente vai estudar 8.112, a gente já vai ver lá que os cargos podem ser preenchidos por estrangeiros, cientistas, professores, nas universidades e institutos tecnológicos federais. Então a gente já tem uma base do 37 ao 41 para começar a pegar 8.112. Pra você ter ideia, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele diz, ressalvados os casos previstos na Constituição, qualquer compra, alienação, serviço, obra vai ter que ter licitação. Então perceba que o 37 a 41, ele vai me preparar terreno para que depois eu comece a ler uma 8.666, a ler uma 8.112,
a ler uma lei de serviço público, a ler qualquer lei, a entender o ato administrativo. Eles, no 37 a 41, a regra do concurso público está lá. Validade do concurso público tem lá. E até 2 anos prorrogável por igual período. Aí, o que, é que você vai ter mais? A vaga para portador de necessidade especial. As regras em que o servidor público pode acumular cargo público. Bacana. A estabilidade do servidor trazido pela emenda constitucional 19 de 91, que fala da responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa, disciplina. Então, eu configuro que a necessidade agora inicial é você ter uma boa base de 37 a 41. Sob a linha do artigo 37 a 41, você pode agora iniciar por quê? Pela Lei 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos civis federais. Então, minha base, minha dica de início de estudo, você que está iniciando do zero para a Receita Federal do Brasil, para qualquer concurso da área fiscal, inicia lendo o artigo 37 a 41 da Constituição, depois a Lei 8.112. Só, aí você pergunta, e livro? Livro é bom? Sempre é bom. Eu indico livros, como, por exemplo, os irmãos Marcelo, Alexandrino e Vicente Paulo, têm um direito administrativo descomplicado. Mas, pô, o Alfacom é o Alfacom, né, velho? A gente tem aqui uma estrutura de apostilas fornecidas ao candidato que dá para se preparar para qualquer concurso. O Evandro organiza divinamente as estruturas daquilo que pode ser cobrado no concurso. Então, eu indico uma apostila Alfacom, eu indico um curso Alfacom, eu indico que você, primeiramente, inicie o seu estudo lendo a Constituição Federal para depois passar para uma doutrina e aí possa entender mais. Então, a base do artigo 37. É bem bacana, nós vamos já falar sobre essas situações também, porque às vezes o aluno fica na dúvida, professor, eu sigo o quê? Videoaula, PDF? Livro, a gente vai já falar sobre isso. Mas antes eu queria mandar uns abraços aqui, olha só. Quem está presente aqui no nosso bate-papo aí, Lucas? Ó, Yara Coimbra, de Brasília, um forte abraço. Forte abraço, ela, né? Yara. A Cíntia Alves, do Rio de Janeiro, olha só, rapaz, está aí com a gente. Tem Marcos cearense, Silva, cearense. do Ceará, grande Marcos, um abraço. Joana Ximenes, aqui do Ceará. O Marcos e a Joana estão sempre presentes aí. Um forte abraço. Maria de Fátima, de Fortaleza, olha aí que beleza. Marlisson Drummond, de Minas Gerais. E Renato Lago, do Pará. Um forte abraço para vocês. Abraço, Fora galera. as outras pessoas que estão aí nos acompanhando, aqueles que não estão no chat, mas estão acompanhando também nosso bate-papo, tá? Bom, dentro dessa estrutura que o Lucas está falando, eu vou agora aproveitar e falar um pouco dessa situação, porque eu costumo dizer, Lucas, em todo bate-papo eu falo sempre, eu toco sempre nesse assunto. Nós estamos vivendo uma era em que os alunos estão passando por uma síndrome chamada síndrome do castor. O que é a síndrome do castor? O cara começa a acumular muito material. O castor é aquele bicho que acumula comida para passar o inverno, mas ele acumula tanto que ele não come nem metade do que ele acumula. Isso é a síndrome do castor no concurseiro. Porque o concurseiro, ele acumula material de todo jeito, cara. Tem gente hoje comprando aí PDF, adquirindo videoaula, adquirindo áudio, adquirindo material do professor XYZ, livro. Cara, na realidade, você tem que fazer o seguinte, você tem que se apegar a um material e seguir a ele até o final. Verdade. Se você começar a assistir aula aqui com Direito Administrativo com o Lucas, siga até o final. Se você assistir Direito Administrativo com o Thales, siga até o final. Se você assistiu ali Constitucional com a FAUT, vá até o final. Com o Lucas, vá até o final. Porque e de repente a lógica é que a disciplina é a mesma. Exato. Mas cada profissional vai trabalhar a sua forma, a sua metodologia. E às vezes você começa a pegar metodologias variadas e você quer se tornar um expert sobre o assunto. Na prova, entenda, você não precisa dessa expertise, você precisa do necessário para você entrar no concurso público. A objetividade, concisão e clareza. A objetividade, eu passo muito por isso, porque uma das disciplinas que eu leciono é a economia. Então, assim, eu vejo muita gente passando do limite na economia. Então, tem gente muito bem preparada na economia e quando chega na prova de concurso, ele se depara com questão tão fácil que ele não consegue resolver. E o cara se aprofunda tanto, o cara quer estudar derivada, daqui a pouco ele quer estudar integral, cara, não vai por esse caminho, ele estuda, mas quando cai uma conta muito simples, o cara não sabe resolver. O óbvio, né? O óbvio. Então, para o concurseiro, perceba, pegue o material que você realmente acredita, que vale a pena você se preparar e siga nesse material até o final. Lógico, dúvidas vão surgir, você pode pegar um material ou outro como apoio, porém não vai acumular muito material assim, porque você não vai utilizar nem metade, né? Bom, continuando nosso bate-papo aqui, Lucas, olha só, surgiu uma pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui, beleza. Uma perguntinha básica do Luiz Carlos, que diz assim, ó, nas 2 últimas provas de auditor, a ESAF pesou a mão em direito administrativo. Quais as melhores fontes de estudo? Lei seca, jurisprudência, quais as melhores? É interessante que ele disse aí, é verdade. A ESAF castigou. 2012, principalmente, cara. A prova de 2012 foi um nível de aprovados, assim, a nota de corte foi lá embaixo.
para todo mundo. Por quê? Porque, cara, a prova foi muito pesada. Foi aquela troca de 2009, saíram algumas disciplinas, como a economia. Eu fiquei muito triste, não sei por que tiraram a economia, né? Tiraram alguns direitos, como civil, penal, enfim. E aí colocaram outras disciplinas que não tinha desde 2002, como a legislação aduaneira, voltou. Eu acho que direito, a administração geral e pública entrou ali, enfim. Mas ele pesou a mão, cara. Ele pesou a mão em várias disciplinas. Ele pegou pesado na prova de 2012. Porque foi aquela prova que retirou, como fase eliminatória, o curso de formação, né? Para auditor, para analista. E aí, nesse caso, todo mundo achou que ia facilitar, mas a prova veio dificultando o negócio. Né, dificultar. Mas eles fala pegaram aí pesado nas que já isso, tinham, né? Isso. Mas Nas seguindo a pergunta do colega do Luiz Carlos? A última prova de auditor, realmente houve um aumento no nível de questões no que diz respeito à jurisprudência e doutrina. Como você está se preparando, eu acredito que o concurso público hoje ele vai muito do cargo, né? Você está se preparando para um dos cargos mais cobiçados da República Brasileira. Sim. Que é o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Cargo que tem uma remuneração inicial superior a 20 mil reais. Né? Eles já estão aí de braços cruzados, pressionando o governo para que realmente passe a PL e que no próximo ano haja esse aumento salarial. E esse aumento salarial vai ser gradativo ano a ano, 2018, 2019. Então, ano que vem, o inicial vai estar em torno de 19, 20 mil reais. E o de analista ali, de 11 mil reais, cara, 12. São super remunerações. Então, em se tratando de cargos como esse, o examinador vai ter que pesar a mão. Sim. Mas perceba que as jurisprudências ou as doutrinas que foram cobradas, Fábio, foram jurisprudências e doutrinas pontuais. O que é que a gente tem? A gente tem a análise tributária, a gente tem a análise de papel do que a Receita Federal do Brasil, e trazendo a Receita como paradigma, tem no Brasil, a importância da Receita Federal do Brasil, no que diz respeito à arrecadação. A gente teve questões que envolviam a arrecadação dentro do direito tributário, dentro do direito administrativo, dentro do direito constitucional. Então, sempre a gente vai dizer, focar sempre nos três. Lei, porque eu tenho as fontes do direito. Os princípios gerais do direito são fontes, a jurisprudência é uma fonte do direito, a doutrina é uma fonte do direito, a letra da lei é uma fonte do direito. Para concursos de auditor fiscal, a gente recomenda que você estude bem as jurisprudências e as doutrinas, além da letra da lei, indispensável. A gente parte de uma prerrogativa de que você conhece bem a letra da lei, você conhece bem aquilo lá. E aí você vai pegar as doutrinas e as jurisprudências que principalmente têm uma conexão com o tema, com o modelo de arrecadação, com o modelo de papel da Receita Federal, com o papel de fiscalização que também exerce o auditor fiscal da Receita Federal. Então, as jurisprudências devem ser pontuais. A gente vai ter que ter o quê? Uma estruturação de papel, de atividade. O que é que tem que estudar mais quando a gente está falando de atos administrativos? Obviamente, as espécies de atos administrativos. Sim. Já que, por exemplo, os atos administrativos, em suas espécies, fazem com que o auditor fiscal da Receita Federal possa produzir esses atos administrativos. Então, o que é que eu vou estudar mais em atos? As espécies. Eu estou estudando, de repente, aqui a lei de licitações públicas. Então, eu vou estudar alguma coisa que interfira mais na lei ligada ao sentido tributário. Estou estudando lei de serviço público, a regra ligada à doutrina ligada a serviço público. Vou estudar mais concessão e permissão, porque é algo mais ligado à seara. Então, a ideia é que você tenha um bom entendimento. Quando eu digo bom entendimento, obviamente eu vou falar de lei, de jurisprudência e de doutrina. Sim. Não tem como eu categorizar. Estuda mais jurisprudência e esquece a doutrina. Não. Estuda mais a letra da lei e esquece a jurisprudência. Não. Para concurso nesse naipe, eu vou te dizer, as três são imprescindíveis. Eu estaria aqui com outro discurso se eu estivesse falando de assistente técnico administrativo, nível médio. Eu diria, estuda bem mais a letra da lei, decora a letra da lei, porque é assim que pode vir. Nas provas de auditor, nas provas da Receita Federal, a gente vai continuar percebendo a presença forte da doutrina e da jurisprudência. Para a prova de analista também seria o mesmo nível? Eu tentaria repetir a dose que o cara tomou lá para auditor. Se o cara está estudando com esse viés aqui para auditor, ele vai estudar com o mesmo viés para analista. Não há muita diferença. Obviamente, vai haver uma extensão de intelecto, administrativamente falando. Mas aí eu tenho que entender que também tem nível superior na parada. Então as provas tendem a explorar mais, mas calma. Eu não tenho obrigatoriamente a formação acadêmica em direito, isso é importante. Certo. A gente vai ter o quê? Jurisprudências pontuais, cara. Porque você que está me escutando aí, me ouvindo, você que está aí em qualquer lugar do Brasil, você tem que entender uma coisa. O objetivo do programa aqui, Falando Fiscais, é mostrar para você aquilo que tem mais interesse para a prova. Então, se a gente está estudando para um concurso de juiz federal, de procurador da República, a gente tem que saber tudo do direito, porque nós somos graduados em direito.
A gente tem experiência jurídica do direito. Mas quando a gente está estudando para um concurso de jurídico superior em qualquer área, as jurisprudências, Fábio, são pontuais. Então, eu repito, vai ter que estudar todas as jurisprudências? Impossível, cara. Vai ter que ter estudado o quê? Ligações. Falei lá de algum dispositivo que mexa com o sentido de atuação do auditor, então vou ter que saber algumas jurisprudências ou conjunto de jurisprudências que tem conexão com esse tema. Isso aí você vai descobrindo com o passar do tempo, na análise do estudo. Por exemplo, a gente vai falar aqui da extinção do ato administrativo, a anulação. Aí de repente vem a questão. A anulação do ato administrativo produz efeitos jurídicos retroativos à data do ato impugnado, né? Sendo assim, um auditor fiscal da Receita Federal que eventualmente tenha cometido ilegalidade no seu ato, vai ter que anular o ato administrativo. Perceba que eu tive uma questão sobre a anulação, que fala que os efeitos iniciais são ilegais, ilícitos, por isso que vai gerar anulação. E eu estou falando aí do papel do auditor fiscal. Então as questões vão envolver o que o auditor fiscal poderia fazer num caso de anulação. Qualquer jurisprudência que eventualmente falasse do auditor fiscal nesse sentido, do papel da Receita Federal na anulação de um ato administrativo, seria interessante de você observar. Seria interessante de se pontuar. Então, perceba, jurisprudências pontuais, letra da lei e uma boa doutrina também são indispensáveis aqui, mas sempre ligados à base. Muito bacana. Eu estou acompanhando aqui, o pessoal está realmente aí acompanhando de perto aí esse nosso bate-papo. Show, muito bom. Né? Tá bem interessante. E tem mais uma pergunta aqui, mas a pergunta da Luísa Gomes, eu acho que nós já até respondemos aí. Qual a melhor forma de estudar direito administrativo? PDF, videoaulas ou livro? Pois é. O Lucas já falou aí que existem várias formas, né? E nós falamos também da ideia de você não acumular. Cara, tem muita gente que quer aquele negócio todo e acaba não fazendo nada, não fazendo né? nada. E o interessante, Lucas, Síndrome do castor, né? Que você falou? Síndrome do castor. Síndrome do castor. E, cara, a lógica é que é o seguinte, olha só. Cada disciplina tem a sua forma de estudar, né? Por exemplo, português é uma disciplina que a gente também vai ter um momento que a gente vai falar de português, que é muito importante você estudar português, mas existe uma forma específica de estudar português, é resolvendo a questão da banca. Isso. Não, isso é indispensável. Indispensável, cara. E não só português. Na direito administrativo também vou levantar a bandeira da resolução de questões. O direito necessita da ideia da leitura. Da leitura. Mas precisa que você não só leia, mas treine também. Não adianta. Se você estiver se inspirando aí em PDFs, em livros, apostilas, e não estiver trabalhando nas questões da ESAF, vai ficar difícil você se dar bem. Porque a questão, Fábio, é aquele negócio. Você faz uma boa base, né? Você já tem uma boa base, aí tem gente que está estudando para outros concursos e agora quer se dedicar às carreiras fiscais. Sim. Pelo atrativo, que é naturalmente a carreira fiscal. São as áreas, uma das áreas mais atrativas do Brasil. Do executivo é a mais atrativa. É inquestionável. Do poder executivo, as carreiras fiscais realmente são muito atrativas, as mais atrativas. E aí a gente pega, por exemplo, atos administrativos cobrados pela CESP, e pega como é que a ESAF cobra atos administrativos, vai ter mudança. Tem. A CESP dificilmente cobra espécies de ato administrativo, a ESAF gosta mais. Então perceba, se eu estou antenado aqui nas questões da CESP, eu vou estar me treinando para a CESP. Então eu vou ter que agora pegar e me treinar no sentido ESAF. O ato administrativo, eu estou dizendo, cai mais espécies. Sim. A CESP pega um edital todo, dificilmente ela cobra 9.784. Lá vem a ESAF, cobre mais a parte de 9.784. Então é isso. A resolução de questões vai ser, meu amigo, o capitão do seu sucesso. O capitão. Olha só, cara, é interessante isso que você está falando, porque assim, a gente estava citando aqui da ideia de ter várias disciplinas, de você ter várias formas de estudar essas disciplinas, mas o que você está me trazendo, Lucas, também me abre aqui a ideia de pensar da seguinte forma. Por exemplo, nós não temos só a área federal, não temos só a Receita Federal. Na área fiscal, nós temos também vários ICMS que estão aí previstos, alguns ICMS para sair daqui a pouquinho, vem aí Rio Grande do Norte, vem Roraima, enfim, né? Alguns já aconteceram, inclusive esse ano, Maranhão, e nós temos a previsão para 2017 e alguns estados também aí com concurso, porque está precisando de pessoal. Um deles seria, por exemplo, o ICMS São Paulo, né? Temos vários municípios também, com abertura aí, por exemplo, vem a ISS Olinda, o pessoal já está falando de ISS Olinda, né? Tem outros ISS que estão vindo por aí, e cada um trabalha com uma banca diferente. Então, as bancas mais conhecidas que nós sempre trabalhamos são ESAF, FCC, FGV
e CESP. Uhum. E pelo que o Lucas está dizendo, cada uma tem uma forma diferente de trabalhar no direito administrativo. Então, é muito importante você aí se aproximar da metodologia de cobrança daquela banca. É bacana. Exatamente. Você, como professor de direito administrativo, você isentaria ele de resolver questões de outras bancas? Eu, particularmente, na economia, eu acho que é interessante resolver de várias bancas. Todas, Porém, sempre. quando está próximo da prova, eu sempre digo, olha, se aproxima da banca. Sim. Até porque você vai esvaziar. Muitas vezes o cara for, ele tiver o tempo 100% dedicado às questões, e aí a gente está falando de concurseiro profissional, né? O cara que está estudando todo dia. Dificilmente ele vai, eu sei que ele vai rever aquelas questões. Mas aí ele vai chegar a um ponto que ele já viu aquelas questões da banca várias vezes. Então o que ele vai fazer? Ramificar, cara. Tu vai ter que ter o entendimento das outras. Mas é como o Fábio falou, tá naquele período que já vai chegar a prova, aí se dedica um tempo mais para ver o perfil da tua banca. E aí a gente também tá falando aqui, né, no Falando em Fiscais, também pra galera que não tem banca definida, né? Isso. Aí no município tem CEFIM chegando, ISS, CMS, Secretaria de Fazenda dos Estados. O pessoal fala muito da Cefaz, por exemplo, até do próprio Ceará, que faz tempo que não Ceará. tem concurso. 2007, acho, o último concurso. Concurso 2007, A Cefim daqui, acho que foi 2003, cara. Olha aí. Então são concursos que a gente não tem como Prefeitura, adivinhar qual é a Fortaleza. banca. Não tem. Então vai ter que fazer a ramificação. Isso passar mesmo o rodo em tudo que é banca e você já vai adquirindo a banca tal, cobra mais isso. Essa é a essência de nós concurseiros. Você tem que ter essa essência, a essência de conhecer banca organizadora. Isso. Obviamente, já está definida, então tu vai dar uma maior parcela do seu tempo para se dedicar naquela banca que já está definida. É por isso que é tão importante, não só na parte de direito administrativo, mas todas as outras disciplinas, você trabalhar com a ideia de ciclo de estudos. A gente sempre fala isso. Isso. Trabalhar em ciclo a organização do seu estudo. Organizar o seu estudo com um ciclo, com várias disciplinas, para que você vá trabalhando todas as disciplinas conjuntamente, dentro de um certo período de tempo, para que você possa massificar o conhecimento em cima daquele leque de disciplinas, né? Isso mesmo. E, logicamente, depois que acabar, vem ali a enxurrada de questões que você não vai deixar de resolver durante o estudo, mas você vai aprofundar, resolver novamente, e novamente, porque quando chega na hora da prova, nós que somos concurseiros aqui, a gente já passou por várias situações, a gente percebe que é isso, quando chega no dia da prova é como se você estivesse fazendo mais um simulado, né? Fica uma coisa mais tranquila. Fica tranquilo, né? É incrível. Quando você realmente avoca o hábito de resolver questão, o dia da prova parece que você está lá num dia normal. Então a ideia que você tem que ter como concurseiro profissional é essa. O dia da prova, você tem que ter ele como um dia normal, o dia da sua vitória, Exato. O dia da sua conquista. Mas para isso é que você tem que treinar. Então conhecer bem o perfil e treinar diversas questões. Professor, já resolvi todas. Resolve mais uma vez. Isso. Mais uma vez, não tem problema não você repetir as questões. A ideia é que você treine muito. Né? Se a gente pegar lá o César Cielo, a gente sempre vê essas histórias fora da curva, né? O César Cielo, eu sou torcedor de São Paulo, E o Rogério Ceni, ele batia quantas faltas por dia? Ele 700 faltas por dia. Ele sempre ia no mesmo ponto. De 700, ele conseguia, de repente, no começo, acertar 2, depois foi aumentando para 10, depois para 12, para 15. E olha aí, você vai melhorando. César Cielo, ele acordava 5 horas da manhã todo dia para nadar. Né? Ele sabia que todos estariam acordando às 8 para treinar, e ele acordava às 5, e todo dia ele fazia a mesma coisa. Essa ideia da repetição é o que vai salvar você. Exatamente. É o que vai te dar a posse no serviço público. Repita quantas vezes for necessário. Pega um direito administrativo, destrinche, resolva por tópicos do edital, vá lá e você vai perceber naturalmente que o que a gente está falando é verdade. Porra, velho, mas não é verdade que cai mais da 9.784 isso aqui? Mas em espécie de ato administrativo cai mais do que tudo no ato administrativo. É aí que você vai perceber. E quando você que está aí começando a se preparar, ainda na dúvida, se você quer seguir ou não a carreira fiscal, posso te trazer alguns números que podem te animar aqui. Primeiro, se você começar a perceber, tem muita concorrência, a gente já sabe que hoje o concurso público ele já deixou de ser um concurso para amadores, né? Então tem muita gente que desiste do mesmo caminho. Aqui não é para menino não. Já dizia Henry Ford, né? Lá do Fordismo, dizia, olha, as pessoas que desistem estão em número maiores do que aqueles que persistem. Verdade. E é verdade. Então você percebe, por exemplo, no último concurso de auditor fiscal da Receita, nós tivemos mais de 68, se eu não me engano, 1.000 inscritos. No dia da prova compareceram 31, já desistiu mais da metade. Caralho, velho. E só atingiu o mínimo 880 vagas para disputar 270 e algumas vagas. Então, quer dizer, ficou um para 2 vagas, ou 2 para 1 vaga, a concorrência é uma coisa muito baixa. O que o cara analisaria quando sai o edital e a concorrência se espantaria. Se espantaria. Na realidade dos fatos. Exato. Ficou uma Mas concorrência tranquila. você percebe que
poucas pessoas dos 31 mil atingiram o mínimo, porque a Exaf trabalha com um mínimo por disciplina e um mínimo no conjunto de provas. E nesse mínimo aí, você realmente tem que ser um cara bom em todas as disciplinas. Você não pode ser um cara bom em algumas e ruim em outras. Você não pode ter esse desnível. Você tem que ter uma média em todas as disciplinas. Ali nos seus 75%, 80% das provas. Então, isso é muito difícil você conquistar num curto espaço de tempo. Por isso que é a segunda dica que eu te dou. A tua vida tem que mudar desde agora. Se você quer tomar a decisão de fazer um concurso que vem em 2017, vem Receita Federal aí, professor, vem concurso de Estado, vem concurso do município, comece desde agora a sua preparação. A preparação, ela começa quando nós mudamos o nosso comportamento. Mudou o comportamento, você, consequentemente, muda seus hábitos e assim as coisas começam a caminhar. E nesse sentido, você vai caminhando, as coisas vão funcionando e você vai percebendo que você vai se aproximando do teu objetivo, daquilo que você quer conquistar. Terceira coisa que eu tenho a te dizer, remuneração. Cara, fiscal, bicho. Fora da curva. Pô, não tem. Se você entrar, por exemplo, no portal, eu vou pegar alguns números. Se você entrar, por exemplo, no portal da transparência, você tem auditores fiscais ali ganhando, lógico, o Lucas sabe porque ele é do Ministério Público e eu também já fui funcionário público do Banco do Nordeste e outros concursos eu também já passei, enfim. A gente sabe que quando coloca ali no edital, não é somente aquilo que está ali no edital. Quando a gente entra, tem ali vários tipos de possibilidades de crescimento, né? Você tem ali cargo em confiança, tem função, não é isso, Lucas? Tem função de confiança. Então, função de confiança. Então, assim, você tem as possibilidades de conquistar algo a mais do que você tem ali de remuneração. Então, aquela remuneração básica é uma remuneração que é colocada para você, mas tem algo a mais. Então, se você entrar no portal da transparência, você tem auditor fiscal ganhando realmente ali a sua casa já passando 20 mil reais. Se você entrar no portal da transparência, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é o concurso da Cefaz, está próximo de sair, você vê os auditores ganhando mais de 30 mil reais, cara. 30 mil reais. Professor, eles estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando ali, estourando o teto, porque existem várias gratificações e, logicamente, são auditores, e são auditores antigos, cara. Porque eles incorporaram indenizações e tal. Incorporaram indenizações, são auditores de 2004, cara. Então, quer dizer, é um valor realmente salarial no Brasil que ele está no topo da pirâmide salarial. Então, você tem que se preparar muito bem. O teu desafio não é um concorrente, o teu desafio é isso, é um direito administrativo, é um direito constitucional, é uma legislação aduaneira, é uma legislação tributária do Estado, é uma legislação tributária do município, é um direito empresarial que por vezes está presente nas provas. Enfim, são esses aí os desafios que a gente tem, né? Lucas, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, cara. Tem uma pergunta aqui do Mário, olha só. O Mário diz assim, Lucas, com relação a essa parte de controle da administração pública e bens públicos, é importante essa parte do direito administrativo? Importante. Como a gente disse, a questão ligada a um grau de importância no edital de direito administrativo, a gente inicia por 9.784 e atos administrativos. A questão ligada ao controle, responsabilidade civil do Estado e serviços públicos, a importância vai ser justamente para você conhecer quando é que eu vou ter um controle da administração pública. Quando a administração pública vai reger os atos realizados pelos seus administrados. Esse controle vai poder ser direto, vai poder ser indireto. Essa responsabilidade civil do Estado pode ser objetiva e pode ser subjetiva. A responsabilidade civil objetiva não se confunde com a responsabilidade civil subjetiva. O Estado vai ter o direito de regresso na responsabilidade civil subjetiva. Então, o grau de importância aí no controle é realmente indispensável. A gente tem que conhecer as formas de controle, saber quando é que eles vão ser empregados, saber quando é que eles vão poder ser retirados, conhecer acerca de detalhes da responsabilidade civil objetiva e da responsabilidade civil subjetiva. Eu não colocaria como alguma parte aí de falta de importância no conteúdo de direito administrativo. Todos os conteúdos são importantes. Todos têm que dar um destaque especial. Agora, no que diz respeito ao número de questões cobradas em controle, nas últimas provas não se percebeu tanto quanto as que eu falei aqui. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algumas jurisprudências que o pessoal pode anotar aí que são mais importantes dentro do direito administrativo? Perfeito, show de bola. Eu destaco jurisprudências ligadas ao setor financeiro e arrecadatório do Brasil e destaco também jurisprudências que sempre são cobradas em concurso. Duas jurisprudências que estão sendo cobradas agora recentemente, muito,
é a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo. Mas não está sendo tão cobrada nessa especificidade, mas sim na questão ligada ao cargo político. Cargo de secretário, cargo de ministro, será que eles podem ingressar aí na regra da proibição do nepotismo? Não, de acordo com o STF, é possível que o prefeito nomeie o irmão dele para exercer o cargo de secretário, não considerando aí, no caso de nepotismo, porque o nepotismo não é aplicado quando eu envolvo cargos políticos. Outra jurisprudência que tem caído muito é a questão da possibilidade de nomeação em concurso público, certo? Dentro das vagas do edital. Há a obrigação de nomear os aprovados dentro das vagas do edital? Sim. Segundo o STF, quem é aprovado dentro das vagas do edital tem direito adquirido, direito líquido e certo à nomeação. E o STJ hoje tem dito que se você ficou aprovado fora do número de vagas do edital, você ainda assim pode adquirir o direito se conseguir comprovar que houve vaga durante o período de validade e houver dotação orçamentária. Uma jurisprudência importante aí que mexe com a área bancária também está sendo cobrada bastante. Recentemente, a Receita Federal do Brasil, aí está bem ligada à sua área, Receita Federal do Brasil está permitida de pedir ao banco informações sobre os depósitos bancários, sobre a movimentação bancária de uma pessoa, para fins de comprovar a eventual sonegação de imposto. Então, é uma jurisprudência pontual aí que envolve a área fiscal. Dentre várias outras que nós passaríamos um bom tempo falando, eu destaco essa jurisprudência em especial, já que ela é de 2015, lá de outubro, está fazendo um ano aí. Beleza. Então, eu destaco ela como muito importante. Beleza, beleza. É interessante isso aí porque antigamente o candidato ele passava no concurso, tinha apenas a expectativa, né? Ficava torcendo, rezando, batendo macumba, oh meu Deus, me ajuda. Hoje não, hoje você pode ir logo com o mandado de segurança, pronto. Pode, diretamente. Isso que é bacana, né? A gente está vendo, Fábio, que está melhorando bastante, porque a gente tinha um STF omisso e a gente tinha um STJ omisso. Hoje não, o STF está dizendo que realmente tu tem direito e o STJ está confirmando. O STJ ainda é melhor, que ele está dando direito adquirido por cadastro de reserva. Então, tipo assim, cara, o concurso da Receita Federal, vamos lá, 500 vagas. Você ficou em 550. Se durante o prazo de validade do concurso surgiram novas 50 vagas, você já não tem mais expectativa. Você tem direito adquirido de exigir a sua nomeação. Tá valendo cada vez mais a pena estudar para concurso. Tá sim, com certeza. Cara, vamos fazer aqui um top 5. Top 5 daquilo que é mais importante no direito administrativo. 5 coisas mais importantes do direito administrativo para a área fiscal, independente da banca. Certo. 5 pontos que no teu entendimento aqui, como né, para a área fiscal independente da banca. Pronto. Né, na área fiscal, seja FGV, FCC, CESP, exato. Pronto. Tá? A primeira grande base aqui é o regime jurídico único dos servidores federais. Não dá para ir para uma prova de direito administrativo, Fábio, se você não conhece a Lei 8.112. Então o cara tem que manjar de 8.112. Tem gente que vai estudando direito administrativo, mas não sabe nem o que é uma forma de provimento, não sabe a diferença de nomeação para posse, de posse para exercício, não sabe que investidura é sinônimo de posse, não dá. Então 8.112 eu destaco aqui no encabeçamento, aí falando de regra geral, não mais para a ESAF. Você percebe que quando eu falei da ESAF, eu falei em primeiro lugar na 9.784. Agora eu estou falando de pontos básicos, indispensáveis para você levar para uma prova de direito administrativo elaborado para qualquer concurso da carreira fiscal. Segundo lugar, os atos administrativos. Certo. Isso é base. Certo. Você conhecer, porque ato administrativo é a manifestação de vontade da administração. A administração vai executar as suas manifestações de vontade, que vão produzir efeitos jurídicos no mundo do direito público, e essas manifestações são os atos administrativos. Então, eu conhecer o ato administrativo é muito importante. Qual é o conceito? Os atributos, que é presunção de legitimidade, autoexecutoriedade. E aí, na autoexecutoriedade, a gente fala de algumas jurisprudências pontuais, aí ligando também a área fiscal, e voltando aos temas, a gente entrelaça os temas, né? Como, por exemplo, a impossibilidade que tem de um fiscal de tributos chegar no comércio de uma pessoa sem ordem judicial e querer entrar lá. Não pode. Só pode entrar se houver ordem judicial, ainda que esteja num processo de fiscalização. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, então, ele não pode ingressar. Ele não pode ingressar sem ordem judicial em uma empresa para, eventualmente, no escritório, no local aberto, que não é aberto ao público, realizar alguma multa ou algo do tipo, sem autorização do morador. Então, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade,
que são atributos ali do ato administrativo, os requisitos, a forma de extinção dos atos administrativos, esse é o segundo lugar. Então ficou 8.112 atos administrativos. Em terceiro eu destaco todas as regras de organização administrativa. Organização administrativa, super Você saber a centralização, que é quando eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Saber que a Receita Federal do Brasil é um órgão público da União, a União desconcentra poder e forma o Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda dá origem à Receita Federal do Brasil. Se a tua prova disser que a Receita Federal do Brasil é uma autarquia, tá errado. Receita Federal do Brasil é um órgão público do Ministério da Fazenda, do Ministério da Fazenda. Então desconcentra esse poder. Essas regras de organização administrativa é muito importante. Saber o que é a descentralização, que é quando dá-se origem às fundações, às autarquias, às sociedades de economia mista, às empresas públicas. Saber sobre os serviços públicos, né? Aí entra no quarto ponto, serviço público, entender ao certo todas as regras atinentes à concessão e permissão de serviço público e saber as leis. Aí a 8.666 e a Lei 9.784. Bem mais importante do que a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, é você conhecer a 8.666 de 93 e a Lei de Processo Administrativo Federal. Então eu destaco esses 5 pontos aí, você que está nos assistindo, para estudar para concurso da área fiscal. Anotado aí, você tem então que correr para cima desses pontos. Esse top 5 que o Lucas passou aí é imprescindível para a sua prova da área fiscal, beleza? E eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Eu vou aqui utilizar o Lucas aqui que está realmente disponível aí a falar sobre esses pontos. Dentro do top 5 da 8666, essa tão temida 8666, quais são os principais pontos dessa 8666 que o a aluno temida 8666. Né? Vamos. Eu acho que teve até uma pergunta aqui, deixa eu ver. Exatamente, Michele perguntando aí da 8666, mas a pergunta eu complemento. Quais são os principais pontos da 8666? Pronto, Michele. Michele, é o seguinte, ó, se você está querendo estudar de verdade a 8666, você vai ter que ter coragem para entender que não deve ler ela toda. Tem gente que quer estudar 8666, Fábio, aí começa a pegar aquela lei gigante e vai ver um monte de tempo que nunca viu. É uma lei complicada. Primeiro, entenda, a 8666, ela nasceu de uma ordem constitucional, eu até falei hoje. Artigo 37, inciso 21, disse assim, ó, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal e na lei infraconstitucional, tudo que é compra, alienação, bem, serviço realizado pela administração tem que ser por licitação. Então é o seguinte, se eu e o Fábio quisermos hoje chegar ali, se a gente tiver dinheiro no bolso, chegar ali e comprar um computador, a gente vai lá e compra na loja. Vamos lá, um laptop desse aqui de boa. Já a administração, se ela quiser comprar um laptop desse, ela vai ter que fazer licitação, macho. Então é um negócio mais complicado, é mais burocrático para a administração. Isso é importante. Entender a 8666 é entender que você tem uma previsibilidade da Constituição. Isso. Quem manda licitar é a administração pública. Só que tem casos que você não vai licitar, que é o caso de inexigibilidade e dispensa. Entender os casos de inexigibilidade e dispensa também é muito importante. Professor, só que é um rol gigantesco, eu sei. Por isso que eu te convido a entender primeiro a inexigibilidade e depois a dispensa. Qual é a técnica que você usa? Inexigibilidade, começa com in. Então você lembra de inviabilidade de competição. Não dá para competir, então é inviável? Inexigibilidade. Tudo que sobrar que não demonstre inviabilidade de competição vai ser dispensa. Eu sei que se você estiver estudando, você vai estar entendendo o que eu estou falando. Se você não tiver, aí que há a necessidade de você estudar. A gente está fazendo aqui uma espécie de resumex daquilo de como você vai poder estudar. E aí você vai estudar como? Vamos tentar organizar os casos de inexigibilidade e dispensa para depois entender o conceito de licitação. Aí estudou o conceito, vai saber quais são os princípios. Tem até a regrinha de memória para os princípios. Limpe, vim para julgamento. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade entre as propostas. Aí vem vim de vinculação ao instrumento convocatório, né? Porque o que o edital da licitação disser tem que ser cumprido pelas partes licitantes. Né? Aí vem probidade administrativa, tem que ser honesto o negócio, tem que ser bem feito. Aí vem adjudicação compulsória, que é quando a administração declara que existe um vencedor da licitação e é com esse vencedor que a administração vai licitar. E julgamento objetivo das propostas. Esses são os princípios. Aí você tem que entender e não confundir tipos de licitação com modalidades. Tipo, menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta, no caso do leilão. E aí a gente tem as modalidades, concorrência, principais. Concorrência, tomada de preço e convite. O convite é para obras e serviços de engenharia até um determinado valor. Aumentou o valor, vai para tomada de preço. Aumentou ainda mais o valor, vai para concorrência. Eu nunca posso iniciar uma licitação por concorrência e passar para tomada de preço.
eu posso iniciar de tomada de preço e passar para a concorrência. É um montão de regras aí envolvendo principalmente esses que eu falei. Tipo, conceito, princípios, tipos de licitação, modalidades de licitação e os casos de dispensa e inexigibilidade. Pessoal, só é aí que tá, porque aí você tem que estudar, entender, resolver a questão e vai. É um leque, vai abrir. É um leque. Então, assim, eu acho que tem gente do outro lado que tá um pouco preocupado, sabe, Lucas? Não adianta. Tanta informação, que às vezes o cara fica, pô, tem gente que tá estudando, mas tem gente que ainda tá no início. Aí tem gente que diz assim, pô, não sei nada de direito administrativo. O cara tá falando aí, tá falando grego, eu não tô entendendo nada. Cara, é um caminhar. Como nós falamos aqui anteriormente. Você está caminhando, você está pegando as informações. Pô, já li a Lei 8666. Ler por si só no direito não é aquilo que vai fazer você passar na prova de concurso. Você tem que ler, você tem que fazer um resumo, você tem que ler novamente o resumo, ou até ler novamente a matéria. Você tem que resolver as questões, porque as questões é que massificam. Exatamente. Massificam no teu conhecimento. O Lucas falou uma coisa interessante, porque assim, eu lembro muito na legislação aduaneira. A legislação aduaneira é uma outra disciplina que a gente trabalha, e nós temos o regulamento aduaneiro que ele tem 820 artigos. Aí o cara pega e vai estar isso para a prova da Receita Federal. Diz, pô, vou ler aqui o regulamento aduaneiro, 820 artigos. Cara, nenhum auditor sabe aquele negócio por completo. Exatamente. Porque são partes. Ali você vai ter, por exemplo, regimes aduaneiros especiais. Eu estou fugindo um pouquinho do direito administrativo, mas só para especificar. Então, tem alguns regimes aduaneiros que são aplicados em algumas áreas e outros não. Então, o cara tem que entender que se o auditor está naquela área ali, ele vai ter que entender sobre aqueles pontos, daqueles artigos, mas os outros não são tão interessantes. Por exemplo, a área aplicado em área especial, no caso da Zona Franca de Manaus. O cara que trabalha lá para o lado norte, ele precisa entender a Zona Franca de Manaus. Mas quem trabalha lá no Rio Grande do Sul precisa entender a Zona Franca de Manaus? Talvez não. Então, são essas coisas que você tem que perceber. Conectar pontos. Conectar pontos, cara. Eu estou dando um exemplo da legislação, mas voltando aqui para o direito administrativo, como eu falei no início aqui do nosso bate-papo, é um elo de informações. Você tem que pegar realmente ali, poderes estão vinculados à ideia de atos administrativos. Né? Você pega, por exemplo, a 8.112, como o Lucas falou, ele está ligado na ideia dos agentes. Exatamente. Ele está ligado na ideia do servidor público. Isso. Né? Você pega, por exemplo, a 8666 também está ligada na parte de contratos. Está ligada a contratos. É tudo posteriorizado. Se você estudar contrato, você tem que estudar 8666. Não tem como você fugir, cara. Tem que ligar uma coisa à outra. E na hora da prova, você precisa desse leque de informações. Lógico, você não precisa de tudo, como ele falou, como eu falei. Na 8666, você não precisa estudar lá a 8666 toda. Você pode pegar os pontos que o professor aqui citou e disse, olha, esse é o caminho que você tem que seguir. É por isso que é tão importante. E nós ressaltamos a ideia de aqui estarmos confiando nos profissionais que nós temos na casa do AlphaCom, porque nós temos aqui um material muito bacana de boas videoaulas que vão indicar a você os pontos que você necessita para que você possa realmente ter aí a possibilidade de pegar aquilo que realmente é importante para a tua prova e não perca tempo com outras informações. Não perca tempo, porque quando você tem um material muito robusto, que você tem muitas informações, isso é muito legal. Mas será que tudo isso vai estar presente na tua prova? Essa pergunta você tem que fazer. E tem que lembrar a turma aí, tá, Lucas? O pessoal tá me lembrando aqui, lá do marketing, olha só. Tá lembrando aqui para falar do grupo do Facebook. Nós temos um grupo no Facebook, Falando em Fiscais, está lá no Facebook, você procura lá. Você pode entrar em contato lá com a gente. Nós temos ali várias possibilidades de você entrar em contato lá no nosso grupo no Facebook e fazer parte desse grupo, que coloca lá suas dúvidas, indica, por exemplo, quais são os próximos bate-papos que nós poderemos trazer aqui, qual é o profissional que eu gostaria de conversar, qual é a disciplina que eu gostaria de conversar. Lembrando que sempre falando em fiscais. A gente sempre prioriza a ideia de falar de Receita Federal, mas a gente também pode falar algum dia especificamente de algum tipo de Cefaz de Estado ou Cefim de município, né? Show de bola. Mas aqui a gente está tentando colocar no geral, com todos os concursos fiscais que estão por vir aí. Isso é interessante porque há tempos atrás a gente não tinha essa facilidade toda, né? Não tinha, cara. Hoje você quer se preparar para o concurso da área fiscal, você tem o AlphaCom, você tem grupos no Facebook onde você pode discutir sobre o que é que mais tem caído, resolver questão, trocar informação. Então a ideia é realmente excelente, parabéns ao Alpha e o Alpha realmente padronizando como é que se prepara de repente com qualidade, eficácia e dinâmica para concurso da área fiscal. É muito bacana, Show muito de bacana. bola. É isso mesmo. Pessoal, estamos encaminhando aqui para as nossas considerações finais. Show. Né? Foi muito bacana estar aqui com vocês.
Manda um abraço aí para todo mundo. Olha só, o pessoal ali mandando um alô, dizendo que foi tudo ok, foi bacana. Newton Matos. Ó, Newton Matos, nosso amigo Newton Matos aí, rapaz, presente. Forte abraço, Newton. Nosso grande Newton Matos aí, também professor Newton Matos, também, professor de atualidades, o cara grande, o cara fera, é fera. É fera, Newton Matos, tá? Sempre fazendo parceria com outro grande Ítalo Trigueiro. Né? Então, um abraço para essa turma aí que também faz parte aqui do Ceará, aqui desse nosso rodeio de professores aqui, amigos. E aqui o AlphaCon deixa para vocês um forte abraço e realmente agradece aí a presença de todos que fizeram parte do nosso bate-papo, todo mundo que participou com as suas perguntas, mandando aí um alô, pessoal ali mandando um ok, um abraço, ó Lucas, um abraço aí, pessoal do Acre, ó, do Rio de Janeiro, olha só, legal, galera de São Paulo, abraço a todos, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, muita gente aí, bacana, Tocantins. Galera, muito obrigado realmente pela presença de todos vocês. Vou deixar o Lucas aqui nas suas considerações finais. Nos vemos numa próxima ocasião, beleza? Agradecer o Fábio aí, agradecer a participação aqui nesse momento tão importante para vocês, né? Que é o momento de analisar ou fazer um raio-x daquilo que tem presença maior na sua prova. Saiba que a sua vitória está próxima. A partir do momento que você decidiu assistir esse vídeo e se conectar aqui com a gente, você já está tomando uma atitude de mudar a sua vida. Tem uma frase do Woody Allen que a gente sempre diz, mais importante do que a vontade de vencer é a coragem que você tem para começar. Então você começou o seu projeto. E só sabe ele vencedor. Exato. Ainda que todos achem impossível, né, não há nada impossível se você quer realmente. Se você deseja entrar, então, para algum cargo da Receita Federal ou das carreiras fiscais, esse é o momento, essa é a sua hora, alegre-se. Você está no caminho certo, né? Eu tentei passar para você aqui o que é que do direito administrativo tem maior ênfase. Sempre se prenda a saber que o estudo do direito administrativo ele não se encerra e que a resolução de questões ela tem que ser realmente presença constante na sua preparação. Então é isso, agradeço a todos aí e quem sabe você vai ser um próximo auditor, um próximo analista, um próximo servidor aí na área fiscal. Forte abraço e até a próxima. Um abração, eu gostaria de fazer um convite a esse fera aqui, porque no nosso próximo encontro seria direito constitucional. Se ele tiver a possibilidade de estar presente aqui, porque o fera também em direito constitucional, tá? Vamos estar aí com a grande Adriane Faldi, diretamente de Cascavel. Então vamos estar os três aqui num bate-papo bem bacana para você. Ela é bem mais falando em fiscais, né? Não, com certeza, com certeza. Galera, um abraço. Forte abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.